e condenou um casal de Várzea Grande a pagar uma indenização de R$ 10.000 a uma adolescente que foi devolvida à casa de acolhimento após ter sido adotada junto com o irmão. Vamos entender melhor essa decisão da Justiça com o advogado e professor especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Dr. Ravan Leão. Dr. Ravan, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. É uma satisfação estar com a rádio aqui, com os ouvintes, Sérgio, e falar de um tema que é tão relevante, né, para todo o país, de um público que precisa de tanta proteção por parte de todas as pessoas, inclusive, né, e sobretudo do poder público. Com certeza, doutor Ravan, estamos falando de uma situação que é muito triste, né? Esta devolução de uma criança adotada. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte o que ocorreu nesse caso, o que levou essa família a querer devolver essa criança. O que ocorre, né, Sérgio? Eu posso falar até com uma certa propriedade, porque também já fui conselheiro tutelar aqui na região de Sol Nascente do Distrito Federal, e a gente acompanhava alguns casos, né, relacionados à adoção. No Brasil, a adoção ela é regida pelo próprio ECA, né, a partir ali do artigo 39 e seguintes, vários pontos, em especial a partir do que já diz a Constituição, da igualdade de tratamento entre filhos adotados e os filhos não adotados. O 227 já tem essa obrigação. Lá no ECA, no artigo 39, ele coloca como regra que a adoção é irrevogável. Ou seja, não se pode buscar uma adoção, ter uma decisão judicial transitada e julgada, né, uma sentença transitada e julgada, que defira essa adoção e haja uma desistência. Essa é a regra. Não pode acontecer. Porventura, lá ainda para que isso não aconteça, o ECA já dá um prazo de 90 dias de convívio da pessoa dentro do Brasil, tá? Para um convívio, para que haja uma adoção com uma melhor condição de convivência, de harmonização, de conflitos, etc. Podendo ser duplicado esse prazo até 180 dias, que já permite um bom convívio acompanhado pela equipe multidisciplinar lá da Justiça da Infância e Juventude, além de outros órgãos, como o próprio MP, Conselho Tutelar. E aí, o que ocorreu? Com essa desistência, infringiu-se o que preconiza a irrevogabilidade, do caso do artigo 39, e lá no artigo 197 há uma novidade que diz o seguinte, que havendo, né, a desistência do processo de guarda para fim de adoção ou a devolução da criança após a sentença, já há uma sanção, que é a exclusão do cadastro de adoção. Ou seja, todo mundo que quer adotar, há um cadastro. Se você decide devolver, você já é excluído desse cadastro e, salvo em última, né, e motivada decisão do juiz, você não pode participar de um novo cadastro. Sim. E lá no 249 pode pagar de 3 a 20 salários mínimos de sanção administrativa dentro do próprio ECA, em virtude desse ato de não cumprimento do seu poder familiar. Então, com esse ajuste e sem dispensar o dano moral que foi gerado a essa criança, imagina o impacto de uma criança que já vem de um não vínculo, né, de uma falta de vínculo familiar, e aí surge essa esperança de ter uma família, e isso não acontece ainda assim com a ideia de que o irmão continua na família e ela não. Imagina o impacto, né, gerado na mente de uma criança, o que gera esse dano moral. Sim. Que é essa valoração desse constrangimento, desse impacto emocional gerado na criança. Então, provavelmente, houve por parte da família um equívoco nessa forma de convívio e uma falta de sensibilidade nesse momento de avaliar esse convívio para que, de fato, procedesse a continuação para a adoção. E isso não foi observado pela família e, assim, a equipe multidisciplinar junto à Justiça da Infância deu o ok, né, deu um aval que não vincula o juiz, mas orienta, até porque o juiz tem um livre convencimento motivado, e ele se motivou por isso e decidiu pela própria adoção. E a família descumpriu, e por isso recebeu a sanção. Doutor Ravan, o que a família acrescenta, o que o casal justificou para fazer essa devolução? No que consta na notícia é que foi a dificuldade de convívio, exatamente a não adequação do modelo de costume de convívio daquela família com a menina. Já com o garoto,
deu tudo certo. No ponto de vista do que foi colocado na informação pela família. Porém, essa fala, ela vai logo de encontro com o estágio de adoção, que é um instituto criado pelo legislador exatamente para evitar esse tipo de situação. Nós estamos falando de 90 dias, né, podendo ser prorrogado por mais 90. Isso permite o quê? Um prazo, um lapso de 180 dias, com todo o suporte de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, analistas jurídicos, né, junto à própria Justiça da Infância e Juventude, que vão facilitar. A gente não está falando de um convívio de uma pessoa comum sem uma orientação técnica para que isso acontecesse. A gente está falando de um estágio de convivência totalmente amparado e assessorado por órgãos públicos, o que quebra, em tese, essa contrafala, né, da família da não adaptação. Se a família, claro, em tudo no país, admite ampla defesa e contraditório, se a família conseguir mostrar judicialmente que, de fato, esse lapso foi insuficiente e isso não aconteceu, o ECA, por si, ele diz o seguinte, que vários princípios ali existem. E o princípio deve, em algum momento, inclusive, prevalecer pela própria letra da lei. Porque a letra da lei não vai conseguir se encaixar em todos os casos. Então, se de fato essa família conseguir provar que, principiologicamente, pela proteção integral daquela criança, é o melhor ou superior interesse daquela criança, como diz o próprio artigo 100 do ECA, é necessária, né, a revogação em caso excepcional, quebrando a regra legal em virtude do princípio da proteção integral da criança. Isso pode acontecer, fazendo uma analogia em casos, por exemplo, que a avó não pode adotar. Porém, em casos excepcionais, para a proteção da criança e do adolescente, a adoção avoenga é permitida pela jurisprudência, utilizando-se de princípios que vão superar o que diz a própria lei. Então, nesse caso, pode acontecer. Caso contrário, essa família vai receber essas sanções que aí estão impostas, do dano moral, mais a multa administrativa prevista no próprio ECA. Nessa situação que estamos acompanhando, o senhor acha que houve falha onde, então? Porque a criança ficou, né, o mais novo, mas a menina não. Tivemos alguma falha nessa avaliação? Então, é importante falar que, de fato, esse caso concreto, ele pode servir, inclusive, como base para que haja o quê? Um reestudo sobre esse período de convivência, né? Inclusive, trazendo o próprio legislador para uma eventual alteração desse tipo de situação, sempre buscando a proteção da criança e do adolescente. Então, o que acontece? A falha pode não ter sido, de fato, uma falha de percepção, uma falha de convívio, né? O prazo não deve ter se encaixado no caso concreto, porque o direito é uma ciência humana e variável, não é uma matemática, né, cartesiana fechada. Porém, volto a falar, se for observado que a falha é apenas humana, no sentido de que a família desistiu, não quer mais, não se encaixou, perdeu, como se diz assim, perdeu o vínculo sem uma justificativa razoável para manter somente o garoto e não ter essa garota, ela vai receber todas as sanções que estão impostas. Então, pela observação e pela experiência que a gente tem junto ao Conselho Tutelar e aos casos de adoção que a gente acompanha, esse tipo de situação, ele acontece, de dificuldade de vínculo, de, por vezes, buscar o desfazimento da sentença ali, porém, com o acompanhamento do Conselho Tutelar, de profissionais do campo da psicologia, serviço social, junto à Justiça da Infância, há uma forma de atenuar esses impactos e de fortalecer o vínculo que ali está iniciando e ter continuidade dessa família adotiva. Então, são esses os pontos que hoje estão sendo tratados no país. Temos sempre um trabalho muito bem feito ali nessa parte da adoção, que envolve uma equipe multidisciplinar, o Ministério Público. E quais medidas, então, foram recomendadas pelo MP e também por essa equipe para ajudar a menina a se ajustar de novo, de volta ao lar,
onde ela foi devolvida. O que acontece agora? Aí o que ocorre? O próprio ECA, nesse caso, a criança, mesmo que ele vede o ato de devolução, mas já que a coisa aconteceu, a criança está com direito violado. Qual direito? O de convívio familiar e comunitário. E aí, dessa forma, o próprio poder público, o ECA, prevê o acolhimento institucional, né, deferido pelo juiz, que naquele acolhimento ela vai estar ali, ou uma família acolhedora, também pode acontecer, mas eu acredito, né, na minha experiência, que seria melhor para essa criança, nesse momento de impacto, que ela estivesse perto de pessoas que ela possui vínculo, ou seja, onde ela já esteve acolhida, ela possui vínculo, e ali, juntamente com psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, conselheiros tutelares e a própria sociedade, dá uma forma de acolhida pessoal, emocional, gerando atividades lúdicas, né, atenção, afetividade, né, e o próprio afeto dessa criança com essas pessoas que estiveram inseridas na vida dela até o momento, para que atenue, quebre um pouco desse impacto, porque o dano moral, ele é muito subjetivo, mas com testes, né, psicológicos, com a própria ciência da psicologia em si e os trabalhos terapêuticos relacionados a esse ponto, vão minimizar isso. Mas hoje o Brasil já reconhece o dano moral e o causador desse dano viola o direito da criança e do adolescente. E há muitas sanções previstas dentro do próprio ECA, na própria nossa legislação civil, que vai importar o quê? Indenização, multa administrativa. Então, o que o Estado tem para minimizar, né? Porque resolver essa situação é quase que impossível. Minimizar é trazer essa criança para os laços comunitários que ela já tinha dentro do próprio acolhimento institucional e da comunidade que ela está inserida, para atenuar o impacto que ela está sofrendo. Essa situação ocorre também aqui no Distrito Federal, doutor Ravan? Infelizmente, essa situação ligada à adoção, ela é estrutural, ela acontece em todo o país, né, independente da classe social, né. A gente é bom informar que o Instituto da Adoção não é só para aquelas pessoas que têm uma boa condição financeira, classe A, B, não. Havendo uma condição essencial de vida e etc., por exemplo, já tem casos de pessoas que têm baixa renda e têm adoção. Então, o fato em si não é a questão financeira, né? Não é só a questão financeira, até porque o Estado tem que somar na vida financeira das pessoas com ações e programas e projetos sociais. O que acontece é, de fato, essa problemática do vínculo de pessoas, a convivência humana. O problema na questão da adoção não é o instituto legal, não é a estrutura de Estado, o poder público, né, os órgãos ali existentes. É, de fato, a existência e a convivência humana, que é de um complexo de resultados inesperados, como esse, por exemplo, né, e não é algo, como se diz, que pouco acontece. Nós tivemos aí pesquisa recente aí, que foram mais de 170 casos dessa natureza em todo o país aí, num lapso de tempo aí não tão pequeno. Então, a gente percebe que, de fato, há necessidade de debater o Instituto, de discutir com todos os operadores, promotores, juízes, comunidade, conselho tutelar, família, escola, social, para que a gente chegue, de fato, em institutos que consigam dar a essas crianças uma condição de família adequada. Muito bem, conversamos à Rádio Justiça com o Dr. Ravan Leão, advogado, professor especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente, repercutindo uma decisão da Justiça de Mato Grosso, que acatou um recurso do Ministério Público Estadual e condenou um casal de Várzea Grande a pagar uma indenização de R$10 mil a uma adolescente que foi devolvida à casa de acolhimento após ter sido adotada junto com o irmão dela. Dr. Ravan, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos.